Fala, amante do esporte, seja muito bem-vindo ao Sports 4. A Red Bull não é mais o bicho-papão da Fórmula 1. Max Verstappen já começa a cobrar publicamente a equipe austríaca e manda recado para Helmut Marko e o chefão Christian Horner. O RB20 não é bom o suficiente para lutar diretamente com as rivais. A classificação para o GP da Espanha foi realmente apertada, como os treinos livres já mostravam que seria. Havia pouca diferença entre as principais equipes, Red Bull, McLaren, Mercedes e Ferrari, com cada uma delas liderando uma seção, exceto pela Red Bull. Verstappen, mais uma vez, relatou dificuldades com o RB20, que tinha problemas de saídas de traseira em algumas curvas e saídas de frente em outras, isso quando não apresentava as duas falhas na mesma curva, com os raios longos do circuito de Barcelona. A Red Bull esperava estar claramente à frente das rivais quando a Fórmula 1 voltasse ao que Helmut Marko chamou de circuitos tradicionais, que é justamente o caso da Espanha, pista onde acontece amanhã a 10ª etapa do Mundial de Fórmula 1 2024, que é conhecida muito também por ter abrigado durante anos os testes da pré-temporada da própria Fórmula 1. Um circuito onde a força do motor para empurrar o carro nas subidas é importante, mas a eficiência aerodinâmica é fundamental para vencer as curvas de baixa, média e alta velocidade, além das mudanças rápidas de direção a todo momento. E o próprio consultor da Red Bull avisou: se não estivermos na frente lá, então teremos problemas. E aí entrou Max Verstappen, o holandês que vinha dominando sozinho a temporada até o GP de Miami, com 4 vitórias em 5 corridas, perdendo apenas na Austrália, quando o RB20 teve problemas que forçaram o abandono, viu as rivais chegarem forte após a primeira rodada de atualizações, principalmente Ferrari e McLaren. Max já não sente que o carro é bom o suficiente para enfrentar as rivais e já cobra publicamente melhorias vindas diretamente de Milton Keynes e afirmou que esperava estar claramente à frente de todo mundo em uma pista como o circuito da Catalunha, mas não foi o que vimos até agora, principalmente após a pole de Lando Norris. Precisamos seguir em frente, precisamos trazer peças de maneira mais rápida e melhor. Tivemos um carro muito dominante no ano passado, isso desapareceu completamente. Naturalmente, e só precisamos realmente tentar dar um passo à frente novamente. Acho que tem sido bom, mas não é bom o suficiente. Neste tipo de pista, esperava, claro, estar à frente, mas as outras equipes estão recuperando o atraso e já vimos isso nas últimas corridas. Por isso, é definitivamente muito mais difícil. Precisamos fazer tudo perfeito para sermos os primeiros e precisamos trazer mais desempenho ao carro. E para você, amante do esporte, a Red Bull não é mais o bicho-papão da Fórmula 1. Lando Norris colocou a McLaren na frente com uma diferença de apenas 2 centésimos para Max Verstappen, mas podemos ainda colocar nessa conta que a equipe austríaca utilizou Sérgio Pérez para dar vácuo ao holandês em sua última tentativa, já sabendo que as coisas não seriam tão fáceis quanto na corrida do ano passado, quando Verstappen sobrou conquistando pole e vitória. E as coisas ainda podem ficar piores. Sérgio Pérez conquistou apenas a 8ª posição, muito graças a um erro no final da volta de Oscar Piastri, que vinha para colocar a segunda McLaren na 3ª colocação em uma tentativa única. O mexicano ainda vai pagar uma punição recebida no GP do Canadá e larga da 11ª posição amanhã. Amante do esporte, a McLaren chega a uma pista tradicional e exigente com a aerodinâmica em pé de igualdade com a Red Bull. Mas outras equipes também têm o que comemorar. A Mercedes larga da 2ª fila com Lewis Hamilton em 3º e George Russell em 4º lugar. Um grande ganho de performance das flechas de prata, que iniciaram a temporada brigando pela 7ª posição. E como dissemos, isso vem com uma importância de conquistar a 2ª fila em Barcelona. E podemos dizer que os que sentiram mais a classificação foram os pilotos da Ferrari. A escuderia de Maranello foi com grandes expectativas de melhorar a performance depois do desastroso GP do Canadá, mas apesar do desempenho melhor,
ficou longe da ponta e com toda a terceira fila. Charles Leclerc parte em quinto e Sainz em sexto, ambos com mais de 3 décimos para a McLaren de Lando Norris. E você já tem o seu favorito para a vitória de amanhã? Mesmo não começando como franco favorito, Max Verstappen ganhou 2 das últimas 4 corridas e apesar de largar em segundo, a diferença para Lando Norris é pequena, sinal de que podemos ter uma grande prova amanhã. E para você, amante do esporte, a Red Bull não é mais a equipe dominante da Fórmula 1? Deixe pra gente nos comentários. E nós vamos acompanhando tudo de perto aqui para vocês. Vem com a gente! Vem pro Sports For!